Olá, eu sou o Fernando PR. Estou compartilhando com vocês algumas das minhas experiências, das minhas reflexões em relação a alguns livros que eu estou estudando, através de resumos de livros para poder otimizar o meu tempo. Se você gosta dessa ideia, curte aí nosso canal, ativa o sininho para você não perder e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você acha que pode gostar. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Poder do Agora. Esse é um livro do Eckhart Tolle. E eu particularmente gosto muito desse tema porque eu sou praticante de yoga, sou instrutor de yoga há mais de 25 anos, praticante há mais de 30 e talvez 5 anos. E tem coisas muito legais que a gente fala sobre o poder do agora, estar presente, aqui e agora. Ele começa falando pra gente no livro, pra gente tomar cuidado com o excesso de pensamento, quando você fica questionando demais algumas coisas, porque isso leva você a viver muito ou no passado, porque você está questionando o que você deveria ter feito, ou no futuro, se você está questionando o que vai acontecer, quais são as consequências de alguma coisa. E na verdade, a sua vida acontece no presente. O passado já foi, o futuro não chegou ainda. Tudo que você vive, tudo que você experimenta, tudo que você vivencia está no presente. Por isso, se você mantiver a sua mente no presente, você está vivendo 100%. Tem um filme chamado Clique que fala um pouquinho sobre isso, né? Se você tenta ir para o futuro ou vive muito no passado, você acaba não vivenciando o seu presente. Ele fala para a gente que a gente deveria treinar a nossa mente para parar esse excesso de pensamento. E uma das técnicas que ele fala ali é sobre você questionar, olha que interessante essa lógica, você questionar qual será o seu próximo pensamento. Se você fala, o que eu vou pensar depois? Eu estou fazendo uma pausa num fluxo de pensamentos para pensar o que vem depois. Isso ajuda a gente a quebrar aquele fluxo. Na tradição do yoga, a gente usa muito mantras, ou o Sankalpa, que é uma afirmação que você faz positiva. A cada dia me torno mais forte e flexível, por exemplo. Ou também os mantras, quando você faz uma repetição, no caso do mantra, um dos famosos, Om Namah Shivaya, quando você repete ele, ou o mantra famoso dos Hare Krishnas, que é o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando você faz um mantra, não precisa ser nessa velocidade, quando você faz um mantra, ou quando você coloca um questionamento ativo ali, você quebra um fluxo de pensamento. E isso ajuda a trazer você para o momento presente. A observação do seu próprio corpo também, observar a sua respiração, observar o seu corpo, a sua postura, fazer uma varredura mental da sua postura pode ser muito interessante. Ele fala que a maioria das pessoas não está no presente por conta da ansiedade que leva a gente para o futuro, ou por conta das coisas que a gente se arrepende, o que leva a gente para o passado. Então ele fala para a gente tomar cuidado com esses dois vilões, a ansiedade e também os arrependimentos. A gente tem muitas técnicas bacanas, acho que vocês já sabem que eu gosto muito de aromaterapia, dos óleos essenciais, que também são muito interessantes para ajudar a gente a eliminar essa questão da ansiedade ou a questão dos arrependimentos e das tristezas. Tem coisas muito bacanas de aromaterapia para ser falada. Ele diz para a gente que a dor é justamente o resultado da sua percepção de coisas que você não consegue mudar. Quando você percebe que você não consegue mudar algo, você sofre. E ele fala que a gente deveria parar de julgar tanto os nossos pensamentos e as nossas necessidades. E ele fala muito sobre os dois círculos também, né? As coisas que você consegue mudar e as coisas que você não consegue mudar. Se a gente aprender a aceitar um pouco melhor as coisas que a gente não consegue mudar e a gente colocar o nosso foco nas coisas que a gente consegue, também é mais interessante. Ele conta também para a gente tomar cuidado com o nosso ego. O nosso ego é aquele que atrapalha você de ser feliz. O nosso ego, às vezes, é aquele que se ofende, o nosso ego é aquele que se irrita, o nosso ego é aquele que se dói, o nosso ego é aquele que fica preocupado por não conseguir controlar ou modificar algo. Então,
Muitos exercícios existem por aí para a gente controlar o nosso ego. Um dos melhores que eu acho, essa é uma opinião pessoal, é você trabalhar um pouquinho a sua humildade, é você servir ao próximo. Essa é uma filosofia oriental que quando você se coloca para fazer caridade, quando você se coloca para servir ao próximo, você trabalha um pouco mais a sua compaixão, a sua humildade e diminui um pouquinho o seu ego. E quando você perceber que deu aquela inflada e você levantou o nariz e está pensando, mas com quem que ele acha que ele está falando? É o seu ego. Vai fazer um trabalho voluntário, mas não para aparecer na televisão, não para tirar foto, só para você poder vivenciar aquilo. E ele fala uma outra coisa que é muito legal para você viver num estado de alerta. Esse alerta não é um alerta de medo, é um alerta de estar próximo, sempre imaginando que algo pode acontecer de bom ou de ruim, e se eu estiver alerta, presente aqui é melhor. Nas artes marciais eles dizem isso, né? Tem outras linhas e filosofias que dizem lá o sempre alerta, que é para você estar perto, próximo, desperto para vivenciar ou aproveitar aquilo que vai acontecer. Quantas vezes algo de muito bom acontece com a gente e a gente não aproveita e depois a gente pensa, devia ter aproveitado. Ao invés de ficar na reclamação e nesse sentimento que deveria ter feito, esteja pronto para fazer na hora que aquilo acontece. E ele dá um exercício para a gente, para você observar o seu corpo. Na tradição do yoga, a gente fala muito sobre isso. E pelos próximos dias, observar um pouquinho o seu corpo e tentar fazer um pouco mais aquilo que o seu corpo está te pedindo. Porque provavelmente ele tem uma inteligência natural. Obviamente, a gente precisa tomar cuidado com vícios. Se você é viciado em algo, e lembre-se, segundo a tradição oriental, tudo aquilo que você não consegue ficar 3 dias sem fazer é porque você está viciado. Tirando, obviamente, as necessidades básicas de ir no banheiro, de beber água, de comer. Se você não consegue 3 dias sem, você está viciado. E aí o seu corpo vai te levar para o vício, e isso não é uma inteligência dele. Foi algo que você criou com a sua mente, com os seus hábitos. Mas tirando os vícios, observe seu corpo, veja o que ele está te pedindo e exercite isso. Bom, veja esse vídeo de novo, tome notas de algumas coisas que você achou interessante. Eu sou o Fernando Perry, eu sou instrutor de yoga, sou psicólogo, sou terapeuta floral, terapeuta ayurvédico e sou aromaterapeuta. Se você gosta desse tipo de vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e esse daqui era o Poder do Agora, do Eckhart Tolle.